Olá, Hollyweirds! Hoje temos um doc bem especial sobre um dos grandes ícones dos anos 80 e 90 que tinha uma presença sobrenatural no palco como frontman do INXS e que teve uma vida igualmente fascinante. Bora ver então a vida e morte de Michael Hutchence. Michael Hutchence nasceu no dia 22 de janeiro de 1960 em Sydney, Austrália, filho de dona Patricia Hutchence e Keeland Hutchence. Ele tinha dois irmãos, Rhett Hutchence, o mais novo, e uma meia-irmã mais velha, fruto do primeiro casamento de sua mãe, Tina Hutchence. A mãe do Michael era modelo e maquiadora e ela chegou até a abrir uma escola de modelos em 1952, algo que não era comum para uma mulher na época. Mas o Michael Hutchence, estou falando isso porque ele amava ver a mãe dele se transformando para os photoshoots, adorava ver a mãe dando aula para as modeletes de catwalk e tal. Então eu acho que ele usaria isso mais tarde em suas performances ali, toda essa influência modelística da mãe. E o Keeland Hutchence, pai do Michael, tinha um trabalho, ele era meio dos business, né? E tinha um trabalho que obrigava a família inteira a se mudar constantemente. Então o Michael nasceu em Sydney, logo ele já estava morando em Brisbane, e quando ele tinha 4 anos a família toda se mudou para Hong Kong. E essa mudança para Hong Kong foi super importante na vida de toda a família Hutchence, principalmente do Michael, que passou toda a sua primeira infância por lá, dos 4 aos 12 anos. Então pensa bem, ele se mudou de uma cidade lá na Austrália para uma cultura totalmente diferente. Quando eles chegaram em Hong Kong, eles começaram a vida morando num hotel, então era super exótico para toda a família, e o Michael Hutchence amava ficar correndo lá pelos corredores do hotel com seus irmãos e tal. We just moved to Hong Kong. He was a manager at Gandy Price, which imported all the Moët Chandon. That's why we had so many parties. Quando o Michael tinha seus 8, 9 anos, ele descobriu que ele era muito bom em natação. Ele chegou a ganhar várias competições da escola e tal, mas ele teve que parar de competir por causa de uma fratura no braço. E aí você me pergunta, mas como? Ele quebrou o braço na água, na natação? Não, ele quebrou o braço porque ele tava tentando beijar uma menina, uma coleguinha da sala dele, caiu pra trás, quebrou o braço. Como ele tava de braço quebrado, não podia competir, tinha que ficar mais quietinho em casa, né? Não podia ficar correndo por aí brincando, ele acabou se interessando muito por poesia, que a irmã mais velha dele gostava bastante. Então ele começou a pegar os livros da irmã e se jogar na poesia. Isso seria bem útil para ele no futuro. Aos 12 anos de idade, em 1972, Michael Hutchence volta para a Austrália e tudo era muito difícil e muito estrangeiro para ele, que tinha passado toda a infância em Hong Kong, né? Então, quando ele chegou lá no primeiro dia de aula na escola, ele já começou a sofrer bullying porque o sotaque dele era diferente, ele não tinha mais um sotaque australiano, ele tinha um sotaque meio britânico, porque ele estudava numa escola bilíngue, e aí a galera, né, tipo, da escola começou a zoar ele, achar ele meio pomposo, e ele descreveu esse momento como: parecia que eu tinha entrado num filme de cowboy. Michael's report cards always said things like, Michael is a dreamer, Michael doesn't concentrate, Michael won't get anywhere if he keeps this up. Porém, esse bullying levou o Michael Hutchence a conhecer um dos seus grandes parças aí do INXS, que é o Andrew Ferris, que seria o tecladista da banda. O Andrew, nessa época da escola, viu que o Michael Hutchence ia apanhar de uma galera lá por algum motivo X, juntou uns coleguinhas dele e impediu a briga. E foi aí que essa amizade se formou. Andrew and I met when we were like 12 or 13. I just got back from Honkers and got into a fight. Andrew pulled me out of it. Oh, no. No, not with him. No, he was a good guy. Pouco tempo depois de voltar para a Austrália, o Michael Hutchence se mudou para Los Angeles, mas dessa vez não foi por causa do pai dele, e sim porque a mãe dele estava super infeliz no casamento e decidiu pegar um job em Los Angeles. Acontece que isso causou uma cisão grande na família Hutchence, porque a mãe do Michael, Patricia, resolveu levar só o Michael e não o irmão mais novo, Rhett. Então isso foi uma coisa que marcou bastante a vida familiar dos Hutchence, principalmente do Rhett, que ficou traumatizado para sempre porque a mãe dele não o levou para Los Angeles junto com ele. My mum explained to me that they were going to America. I had to go to the airport and I was screaming and crying, please take me with you.
Sei que lá o Michael Hutchence começou a se envolver mais com o cenário musical em termos de consumo, né? Ele comprava muita revista de música, muitos discos, começou a conhecer várias bandas nessa estadia em Los Angeles, que durou pouco tempo, 18 meses, e aí de volta, Patricia e Michael Hutchence para Sydney, Austrália. Nessa volta para Sydney, o Andrew Ferris chamou o Michael para tocar tamborim, tamborim, na banda dele, que ele tinha com o irmão dele, o Tim Ferris. E ele ficava lá, tocando seu tamborim, quando, numa apresentação na garagem mesmo ali da família Ferris, o Andrew falou assim, eu preciso me concentrar aqui no teclado e tal, você pode fazer o vocal dessa música? E aí, quando ele cantou, todo mundo falou assim, não, acho que você tem que ser o vocalista da banda a partir de já. When he said he was going to sing with this band, that just surprised the heck out of me. Here's this kid who didn't want to walk into a room full of people. Os irmãos Andrew e Tim Ferris tinham mais um irmão, John Ferris, que começou a tocar bateria na banda e plim, temos INXS. Here comes the man. Oh baby, I love you so. Mas a banda ainda não tinha o nome de INXS. A banda tinha o nome de Dr. Dolphin. Doutor Golfinho. E depois o nome da banda mudou pra The Vegetables, os vegetais. Nossa, ainda bem que virou INXS. E aí que a banda encontrou seu primeiro obstáculo pelo caminho, os vegetais. Foi o seguinte, a família Ferris ia se mudar pra Perth. E o John Ferris era muito novinho na época, ele nem tinha se formado no ensino médio, né? Então ele não podia ficar em Sydney e junto com todos os outros membros da banda. Então o que a banda decidiu? Todo mundo se mudou pra Perth, junto com a família Ferris, e foi lá em Perth que os Vegetables, ou INXS, começou a fazer lá seus primeiros shows, suas primeiras músicas e tal. Em 1979, eles viraram oficialmente o INXS, bem nessa onda de nomes de banda tipo UB40, U2, P-52s, tal. Eles criam uma coisa nesse modelo e aí temos. Na época, eles também fecharam um contrato aí com o empresário Chris Murphy e começaram a trabalhar o primeiro single da banda, Simple Simon. O primeiro disco do INXS foi lançado em 1980 com sucesso moderado e eles já começaram então a primeira tour da banda pela Austrália. We're touring right now. This Monday we start. Right. And we take off for about 2 or 3 weeks. Essa tour foi bem pequena e foi uma turnê muito barata. Eles dormiam, tipo, em motel barato, viajavam numa van, tudo empilhado um em cima do outro, às vezes dormiam na van e tal. Mas foi uma turnê muito decisiva para que o Michael aprimorasse o seu sex appeal e a sua presença de palco tão característica. Em 1981, o Michael Hutchence começou a namorar aquele que foi o seu primeiro grande amor, Michelle Bennett, uma australiana de Melbourne. E eles tiveram uma conexão quase que instantânea. Ela falava mandarim, ele amou isso, ela gostava de literatura igual ele, eles gostavam de música, e eles tinham uma conexão muito profunda que ia durar até o fim da vida de Michael Hutchence. The connection between them was phenomenal. For years and years afterwards, almost with every relationship he was always calling her. A Michelle era modelo e ela chegou até a participar de um clipe do INXS, que era o clipe mais profissa da banda até então, The One Thing. Em 1981, a banda lançou mais um disco, Underneath the Collars. Em 82, mais um disco, Shabu Shubá. E em 1984, o The Swing, que foi o álbum que levou o INXS à sua primeira turnê mundial. Olha como eles trabalharam nesses primeirinhos anos 80, gente. Hello, we're INXS from Sydney. E a Michelle Bennett era modelo e sempre que ela podia, ela acompanhava as tours do INXS, tanto pela Austrália quanto pela Europa e etc, né? You can't have an ice cream. Sick of you asking all the time, Michelle. You filming? Honey, like the view? It's nice, huh? Porém, o grande sonho do Michael Hutchence era que a Michelle Bennett virasse uma supermodel e aí eles iam se encontrando pelo mundo num rendezvous eterno e tal, mas as coisas não eram bem assim, né? O que acontecia na realidade é que a banda estava sempre trabalhando, a Michelle Bennett tinha a própria vida, ela era modelo, mas ela tinha a própria vida na Austrália, na casa dela, e ela meio que se cansou desse desencontro dela com o Michael. Então, em 1985, o namoro deu aquela esfriada.
Hi, Michelle. This is us in London. See you very soon. Miss you very much. É muito legal ver as fotos da Michelle e do Michael Hutchence nessa época, porque dá pra ver que eles estão muito se complementando, eles são até parecidos, de tanto que eles estavam na mesma sintonia, né? Porém, em 1986, o namoro terminou de vez, mas eles acabaram sendo muito amigos pra sempre. Came back to Sydney. It was torturous. We were just coming at things from completely different directions and it was not working. Em 1986, o Michael Hutchence conheceu uma grande figura da sua vida que nesse momento, em 86, não teve uma grande importância aí na trajetória de Michael Hutchence, mas teria. Paula Yates. O INXS se apresentou no programa The Tube, que a Paula Yates apresentava junto com o Jools Holland, e nessa entrevista ela já tá toda flertando com o Michael. In Australia, the music is more important than image, and in England everyone's very concerned about your trousers. I'm not surprised, actually, looking at those. Que ela tinha chamado de Mick Jagger wannabe. Ela disse que o INXS era tipo uma banda wannabe dos Rolling Stones, mas quando ela conheceu o Michael Hutchence durante a entrevista, ela achou ele o máximo, ficou flertando, voltou pra casa e colou uma foto do Michael Hutchence na sua geladeira. A Paula Yates era casada com Bob Geldof, que era uma figura muito importante no cenário da música inglesa e tal, principalmente porque foi ele que organizou o Live Aid. E eles já estavam juntos há um tempão, né? Paula Yates e Bob Geldof. Então virou até que uma piada interna dos dois, que ela tinha essa foto do Michael Hutchence na geladeira. Ele ia lá e escrevia umas bobagens na cara dele e tal. E ela falava que era um crush dela. Ok, né? Vamos seguir, depois a gente volta em Paula Yates. Pode deixar. You know, when it came to Sexiest Man, you won. Is there a category for that? Yeah. Em 1985, a banda lançou o álbum Listen Like Thieves. E foi só em 1987, com o álbum Kick, que a banda realmente estourou no mundo inteiro. Virou uma super banda, fama mundial, dinheiro e etc. And the winner is INXS. INXS! INXS! Support animal and human rights and hello mum. No álbum Kick tem uma faixa maravilhosa chamada Never Tear Us Apart, que o Michael Hutchence escreveu para sua ex-namorada e então amiga Michelle Bennett. E aí depois eu quero que vocês deem uma olhada na letra da música, porque é super bonita. Maravilhosa essa música. I love your precious heart. Em 1987, Michael Hutchence voltou a morar em Hong Kong e ele estava de namorada nova, uma modelo chamada Rosanna Crash. E o John Ferris foi também se aventurar e morar em Hong Kong com Michael Hutchence e com Rosanna e com a namorada dele. E a Rosanna Crash também parecia ser uma pessoa super legal e ela tinha um lado meio que manager das coisas, sabe? Então ela deixava a vida do Michael Hutchence bem prática. Ajudava ele a organizar as coisas, deixar tudo pronto pra turnê, porque depois de Hong Kong foi a grande turnê mundial do Kick. Quanto mais a banda se destacava, mais as pessoas queriam Michael Hutchence. Ele era a cara, a alma, as cores do INXS. Tanto que ele foi convidado para fazer um filme que ele fez em 1989, o Frankenstein Unbound. E o Michael Hutchence está com um visual super divertido e ele é o par romântico da Bridget Fonda. There she is, my love. E em 1989 ele também lançou um projeto solo chamado Max Q, que foi bem controverso, porque assim, não foi muito divulgado que era ele. O Chris Murphy era o empresário dele também no projeto Max Q, mas não promoveu o trabalho solo como deveria. Então ficou essa coisa meio mal resolvida no ar, sabe? E aí os outros integrantes do INXS se sentiam ameaçados por isso, meio como se o Michael Hutchence fosse sair da banda, tipo o Sting quando saiu do The Police. Em 1989, o namoro de Michael Hutchence e Rosanna Crash terminou.
Muito porque o Michael Hutchence queria novas aventuras. Foi exatamente o que ele disse pra ela. Falou, eu acho que você tem que buscar aí seu caminho e eu preciso de novos desafios, novas aventuras e etc. Tem até uma passagem interessante no livro Michael, My Brother, Lost Boy of INXS, que é da Tina Hutchence, irmã do Michael Hutchence, que ela fala que a Rosanna Crash, de quem ela ficou muito amiga, falou pra ele assim, eu acho que agora a sua próxima empreitada vai ser namorar alguém bem famosa. E ela tava certa, porque em 1989 Michael Hutchence começou a namorar Kylie Minogue. E esse namoro foi super comentado, principalmente na Austrália, né? Porque ambos eram australianos e a Kylie Minogue era meio que a namoradinha da Austrália. Quando ela conheceu o Michael Hutchence, ela tava namorando um cara, né, que era um ator chamado Jason Donovan, com quem ela contracenava na série Neighbours. E ela tinha uma aura toda de boazinha, bonitinha, good girl e tal. E o Michael Hutchence era do rock and roll e era o bad boy. Então foi aquele, frisson da mídia de os opostos se atraem. Kylie's got this real sweet, innocent image, and what the hell is she doing with me? Tem um documentário muito legal sobre a vida do Michael Hutchence que foi lançado em 2019 chamado Mystified, dirigido pelo Richard Lowenstein, que era um amigo pessoal do Michael Hutchence, dirigiu vários clipes do INXS. É muito legal porque mostra bastante da relação do Michael Hutchence com a Kylie Minogue através de imagens privadas do casal que a Kylie Minogue que cedeu pra ele. Movie star in Italy. O Michael Hutchence era um cara muito sensorial, ele gostava muito tipo de cheiros, de comida, de sexo, tudo que era sensorial, ele pirava assim. Sex, love, food, drugs, music, travel, books, you name it, he wanted to experience it. So as his partner, I got to experience a lot of that as well. E esse relacionamento do Michael com a Kylie tinha uma dinâmica bem diferente do relacionamento anterior dele com a Rosanna Crash, que ela era a protetora dele, dessa vez ele era bem mais velho que ela, né? Tipo, bem mais velho não, mas ele tinha 28, ela tinha 21. Então ele era o protetor, ele ensinou muitas coisas pra ela. Ela falou que, tipo, várias coisas que ela gosta até hoje foi o Michael Hutchence que apresentou pra ela e tal. All the good things in life and some of the bad things in life. It opened up a whole new world for me, it really did. E também foi um relacionamento muito marcado por perseguição de imprensa, né? De paparazzi. Imagina, né? Onde eles chegavam, tipo, tinha um fotógrafo lá stalkeando pra tirar uma foto dos dois. Kylie Minogue também ganhou a música do Michael Hutchence. Um grande hit, na verdade, foi o primeiro hit do álbum X. Porque foi o seguinte, em 1989, a Kylie Minogue foi fazer um filme chamado The Delinquents. E aí, no meio do filme, ela tinha que mudar a cor do cabelo, ela tinha que ficar bem loira. E aí ela ligou pro Michael Hutchence e falou assim, ai, agora vai começar a parte do filme em que a personagem Lola pinta o cabelo e tal. Ele, ai, que legal, que cor? E aí ela falou, Suicide Blonde. E a cor Suicide Blonde vem de um rolê que acontecia em Hollywood lá nos anos 30, que aquele Platinum Blonde, pra chegar naquela cor, né, tipo da Jean Harlow, era usado um peróxido de hidrogênio muito forte, era prejudicial aos rins. Tanto que a Jean Harlow morreu justamente de uma complicação nos rins. Então daí vem o nome loiro suicida, Suicide Blonde. O namoro dos dois durou até 1991, mas a Kylie Minogue também continuou amiga do Michael Hutchence, e é uma coisa que os companheiros dele de INXS sempre falavam, gente, ele termina com todo mundo e todo mundo tá de boas com ele, fica super amiga dele até o fim. A razão por que Michael Hutchence e Kylie Minogue terminaram nunca foi dita, né? Nunca ficou tão clara, nunca foi dita com todas as letras e tal. Foi a Kylie Minogue que terminou com ele. Porém, a Tina Hutchence fala que ali no finzinho do namoro dele com a Kylie Minogue, ele já estava de papo com sua próxima namorada, Helena Christensen, a supermodel. O Michael tinha pegado o contato da Helena Christensen, ele pegou o contato dela com o Herb Ritts depois que ele viu a Helena no clipe Wicked Game do Chris Isaak. E ele ficou interessado nela, óbvio, e começou a ligar pra ela, trocar ideia, até que um dia ela foi encontrá-lo em Nova York. E adivinha quem apareceu lá em Nova York também? De surpresa, Kylie Minogue. That was it. Yeah, he broke my heart. A Helena Christensen e o Michael Hutchence também tiveram um relacionamento super legal e good vibes
Nessa época, o Michael tinha comprado uma casa na Riviera Francesa, então eles passavam muito tempo lá, recebendo os amigos, tipo Simon Le Bon do Duran Duran, Bono Vox, uma galera mesmo. Eles gostavam de receber muita gente. E assim como a Kylie Minogue se lembra desse relacionamento dela com o Michael Hutchence como uma época em que ela experimentou bastante coisas boas da vida, Helena Christensen é a mesma coisa. Ela tem o mesmo tipo de memória e descreve o Michael Hutchence no documentário Mystify, que eu já falei, também como um cara sensorial que gostava das coisas boas da vida, gostava de se divertir, gostava de estar em contato com amigos, com a família. He just seemed so joyful, sweet, deep and emotional. Se o relacionamento entre Michael e Helena estava indo bem, as coisas com o INXS não estavam tão bem assim. Porque nos anos 90 tinham várias bandas novas, né? O Nirvana chegou com tudo, toda a cena grunge. E aí o Michael Hutchence se sentiu desafiado a fazer uma coisa nova. Não necessariamente um som grunge, né? Mas algo diferente, enquanto a banda queria seguir com a mesma fórmula do X, do Kick e, enfim, né, manter a sonoridade do INXS inalterada. Mas, no fim das contas, esse seria o menor dos problemas de Michael Hutchence, porque em 1992 ele sofreu um acidente que mudou a vida dele pra sempre. Foi assim: ele e a Helena Christensen estavam em Copenhague, na Dinamarca, numa balada e tal. Saíram da balada e estavam indo embora pra casa. E aí eles estavam de bicicleta. Então eles pegaram a bicicleta e nessas decidiram pegar uma coisa pra comer, uma pizza. Aí eles entraram numa ruazinha bem estreita pra pegar essa pizza aí de bicicleta. E aí os dois, né, o Michael e a Helena, estavam nessa ruazinha estreita e veio um táxi que começou a buzinar para os dois saírem do meio da rua. E aí eles não saíram com a rapidez que esse motorista de táxi queria. Ele desceu do táxi e deu um soco no Michael Hutchence, que caiu para trás e bateu a cabeça no chão, ficando inconsciente na hora. I thought he was dead. Quando o taxista viu a gravidade, né, do que ele tinha feito, ele entrou no táxi, deu ré e foi embora. E aí chamaram a ambulância, o Michael Hutchence foi pro hospital. E aí, chegando no hospital, até o Richard Lowenstein, que é o diretor do Mystify, falou sobre isso num podcast chamado No Filter. Que, chegando lá, meio que os médicos acharam que ele tava muito louco na balada, caiu, bateu a cabeça. Então, que rolou uma certa negligência na hora de fazer os exames imediatos, assim, né, pós-trauma. Nos dias subsequentes ao acidente, o Michael Hutchence ficou no apartamento da Helena Christensen, tipo, muito mal, numa recuperação horrível. For a month, he lay in bed in my apartment. He was throwing up most of the time. He should have been in hospital, but he was aggressively against it. Ele também notou que ele estava sem o senso de olfato e paladar. Ele resolveu voltar no hospital e fazer mais exames. E aí o médico deu a pior notícia do mundo pro Michael Hutchence, que ele tinha perdido o olfato e o paladar para sempre. Ele ficou com um dano cerebral grave. We kept seeing doctors, kept asking, can those nerves be reconnected? And we're always told that that would be impossible. Então, imagina só, né, a perda terrível que já seria para qualquer pessoa, mas para o Michael Hutchence, que era uma pessoa muito sensorial, que realmente gostava de aproveitar tudo que estava ao seu entorno, que era descrito por todos como uma pessoa que amava estar no momento presente, no mundo e tal, né? O livro preferido dele era Perfume, então ele ficou destruído. E essa mudança de personalidade dele também acabou atrapalhando a relação dele com todo mundo e principalmente com a banda, né, com o INXS, porque ele tinha umas variações de humor muito bruscas. Então uma hora ele tava ótimo, qualquer coisinha já tirava ele dos trilhos e ele já ficava putíssimo com tudo. Some days he was really normal Michael, and then other days he was just this aggressive, violent monster. E uma outra coisa interessante é que o Michael Hutchence escondeu isso de todo mundo, era um segredo dele. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha perdido o senso de olfato e paladar. E acho que a grande maioria das pessoas só ficou sabendo disso no Mystify, o documentário de 2019. A Helena Christensen, obviamente, sabia, a família imediata dele sabia, mas nem a banda sabia o que tinha acontecido de fato depois daquele acidente na Dinamarca. You can still see things, you can hear things, but there's this absence and this emptiness. Isso fez com que o Michael se distanciasse ainda mais de seus colegas de banda, né?
Eles já tinham lifestyles muito diferentes. O Michael Hutchence ficava a maior parte do tempo nessa vila aí no sul da França, enquanto os amiguinhos dele do INXS tinham uma vida mais família, mais quietinho, um gostava de pescar, o outro era meio da fazenda e tal. Eles eram bem diferentes. E aí, com esse rolê do dano cerebral, então, a banda foi se dissolvendo cada vez mais. O relacionamento dele com a Helena Christensen também saiu prejudicado. Era dos momentos mais frenéticos da carreira dela. Ela estava realmente no auge, né, da sua carreira de supermodelo. E o Michael Hutchence começou a se cansar um pouco de frequentar os desfiles e tal, nessa rebordosa aí dessa notícia horrível que ele teve. These kind of experiences really sort you out a lot, and they make you realize, make you realize what's important, what's not important. Até que em 1995, Michael Hutchence foi o convidado no programa The Big Breakfast, apresentado por Paula Yates. Era um programa em que ela ficava na cama a receber seus convidados numa cama. E aí, pessoal, que Michael Hutchence e Paula Yates nessa cama de Big Breakfast, oh my God, era tipo cortar a tensão sexual ali com uma faca. Hi. What are you? A big sex symbol or something? Hi. Porém, quando Michael e Paula começaram a sair de rolezinho, ele ainda não tinha terminado com a sua namorada, Helena Christensen. E olha o que aconteceu. Eles foram pegos pelos paparazzi num restaurante lá na Inglaterra. E aí o Michael Hutchence brigou com o paparazzi, acabou batendo num fotógrafo, tudo porque ele tinha tirado uma foto dos dois que estavam se encontrando escondido. De acordo com a Jerry Ager, que escreveu até um livro sobre esse triângulo amoroso entre a Paula Yates, Bob Geldof e Michael Hutchence, quem deu essa dica para os paparazzis de que eles iam estar nesse restaurante foi a própria Paula. Mas, né, fica aí essa dúvida, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Sinceramente, eu acho que bem pode ser que sim, porque a Paula Yates tinha uma personalidade de gostar de causar manchetes nos tabloides ingleses. Como eu disse anteriormente, a Paula Yates era casada com o Bob Geldof. Ele era Sir, né, na Inglaterra, tipo uma entidade. Todo mundo chamava ele de Saint Bob ou Santo Bob. Então, quando ela começou a namorar o Michael Hutchence, foi um estardalhaço na imprensa, tipo, como ela pôde fazer isso com Saint Bob? A imprensa acabou com esse casal, principalmente porque o Bob Geldof e a Paula Yates tinham 3 filhas juntos, a Fifi, Peaches e Pixie. Então, o Michael Hutchence acabou saindo como um destruidor de lares e a Paula Yates como uma louca que se jogou num relacionamento novo e o Bob Geldof de coitadinha. You drag yourself up the stairs. And you don't smell the children anymore. You don't hear them rustle in their sleep. Esse relacionamento do Michael Hutchence com a Paula Yates foi, assim, recheado de problemas. Foi problema atrás de problema atrás de problema. Se essa fase inicial o Michael Hutchence estava curtindo, né, essa vibe de maternidade dela e de ser o padrasto das 3 filhas dela, as coisas foram piorando numa velocidade bem intensa. Primeiro que a Paula Yates foi demitida do programa The Big Breakfast, porque ele era uma produção da Plan 24, que era produtora do Bob Geldof. Segundo, que ela escrevia vários livros sobre maternidade e tal, só que aí as pessoas, né, a sociedade começou a julgá-la porque ela tinha abandonado o pai das 3 filhas numa coisa super conservadora, mas a gente sabe que a sociedade é assim, né? Então, os livros dela acabaram sendo descreditados. E terceiro, porque a imprensa não saía do pé desses dois. Por nada. O Michael Hutchence acabou se mudando para Londres, né, para ficar perto da Paula Yates com as filhas, já que ela não poderia se mudar, porque as filhas tinham que ficar perto do ex-marido dela, Bob Geldof. E aí, eles saíam na rua e era chuva de fotógrafo. Teve um fotógrafo que até empurrou a filha, a Peaches Geldof, e tirou uma foto e a manchete no outro dia era Peaches chora de saudade do pai. Bem imprensa marrom britânica, né? E aí a Jerry Ager, que é essa mulher que trabalhava com a Paula Yates, disse em vários momentos da vida dela, em várias entrevistas e em seu livro, que como a Paula estava desempregada, não tinha mais como lançar seus livros, não tinha seu programa de TV, ela começou a vender histórias para os tabloides sobre o relacionamento dela com Michael Hutchence. E que aí, ela, sempre que ele saía na rua, ela tentava fazer com que ele não olhasse para as bancas de jornal. I've always sort of ignored it all, as much as I can, but after a while it just kind of gets in your face. Em novembro de 1995, Paula anunciou que estava grávida de sua primeira filha com Michael Hutchence,
que seria a Tiger Lily, ou Heavenly Hirani Tiger Lily, nascida em julho de 1996. Honestly, it's my first baby and she's just perfect. I mean, I can't believe it. Foi juntando tudo, né? O dano cerebral do Michael Hutchence, que fez com que ele começasse a usar mais drogas e beber ainda mais. A gravidez da Paula, e aí o Michael se viu com uma informação nova de que ele nunca ia poder sentir o cheiro do seu bebê recém-nascido. Ele entrou numa depressão profunda e começou a tomar Prozac, um antidepressivo. E aí, nesse cenário, todos aqueles que eram próximos do Michael Hutchence dizem que era muito notável a deterioração dele, assim, tanto em personalidade quanto física mesmo. Ele tava uma outra pessoa. Become dehumanized. There's a bullying mentality in England, and a very misogynistic one, and that's scary. Nessa mesma época, mais um escândalo. A polícia entrou na casa deles, né, da Paula Yates, e achou heroína e êxtase dentro de um potinho de Skittles, de doce. Então, tipo, algo que poderia estar em contato com as crianças. E aí a Paula Yates sempre disse que aquilo foi plantado pelo Bob Geldof. A Jerry Ager, que é a publicist dela, falou que não sabe como isso foi parar lá, não sabe se é da Paula ou não, mas isso foi um super escândalo na época. If it was proven true, Tiger could be taken away from them, and that to him would be the most devastating thing. E aí que o Bob Geldof, na época, ameaçou tirar a Tiger Lily da Paula Yates, porque se Michael Hutchence e Paula estavam deixando drogas assim soltas na casa, então eles não poderiam criar a filha deles, nem ele poderia ser o padrasto das filhas dele. Então Michael Hutchence entrou realmente numa espiral de tristeza. Well, I've just come back to fight for custody of my children. I've had to leave Tiger behind in Australia with her dad and her grandparents, which obviously I didn't want to do. Em 1997, o INXS lançou Elegantly Wasted. E aí, para promover o disco, começou também uma turnê pelos Estados Unidos. E aí teve mais um episódio envolvendo Paula Yates, que estava com Tiger Lily, que tinha apenas 13 meses, né, 1 ano e 1 mês. E aí ela misturou barbitúricos and álcool. Teve um piripá que teve que ser levada para o hospital. Nessa época, o Michael Hutchence estava cansado já do INXS e ele estava querendo ficar um tempo em Los Angeles para se dedicar à carreira de ator. Como ele era amigo do Johnny Depp, que ele tinha conhecido através da Helena Christensen, que era amiga da Kate Moss, com quem o Johnny Depp namorava na época, eles ficavam conversando bastante sobre isso. E aí o Michael Hutchence falava, nossa, eu sou um rockstar que quer ser ator e você é um ator que quer ser rockstar, kkkk. E o Johnny Depp deu maior força pra ele realmente ir atrás de papéis interessantes lá em Los Angeles, porque ele era muito bom. Inclusive, ele teve que negar um papel no filme Priscila, Rainha do Deserto, por causa da agenda do INXS, algo que ele se arrependeu até o fim da vida dele. Nessa época, ele estava trabalhando num filme chamado Limp, que ele fazia o personagem de um empresário bem escrotão, assim, né, da indústria musical, que achava que o suicídio do Kurt Cobain tinha sido uma coisa boa, porque ele virou um mito e aí vendeu mais discos, assim, era um empresário bem idiotão e tal. E aí nessa época ele comentou com os colegas dele lá da produção do filme quanto ele achava triste o suicídio do Kurt Cobain, principalmente por ele ter deixado uma filha tão jovenzinha, tão pequenininha, né, que era a Frances Bean. A última parte da turnê Elegantly Wasted seria justamente na Austrália. E aí, o Michael Hutchence estava planejando um grande feriado em família, o Natal, no caso, né, que seria em dezembro. Os planos do casal Paula e Michael eram o seguinte: as filhas do Bob Geldof, mais novas, né, que eram a Peaches e a Pixie e a Tiger Lily, filha do Michael com a Paula, iriam passar uns dias antes do Natal e o Natal lá em Sydney, na Austrália, com a família do Michael Hutchence. E aí o Bob Geldof tinha conversado pessoalmente com o Michael Hutchence e tinha falado que beleza, ele ia deixar isso. Porém, ele voltou atrás num determinado momento e falou, não vou deixar. Se elas quiserem ir, tipo, 2 dias antes do Natal, ok. Mas senão elas vão perder muitas aulas e o pessoal da escola não tá achando isso legal. Então, se a Paula quiser, ficam aqui Pixie Peaches comigo e a Tiger Lily vai com ela mais cedo pra Austrália, no dia 17 de dezembro, né, que ela iria. Antes de ir para a Austrália, o Michael Hutchence estava em Los Angeles. Ele estava trabalhando num projeto solo, um álbum que ele iria lançar.
E aí, lá de Los Angeles, ele ligou pra Michelle Bennett, que era aquela ex-namorada dele, que virou sua grande amiga, e ela disse que ele tava muito estranho, que em vários momentos da ligação ele falou, eu não aguento mais, eu tô de saco cheio, e que ele tava com muita raiva, e ela achou o comportamento dele estranho até pros momentos em que ele tava com raiva. No dia 12 de novembro, o Michael Hutchence foi até o Viper Room, que era o clube do Johnny Depp, e lá tava rolando uma jam session com vários músicos, e ele acabou participando dessa jam, que seria a sua última apresentação ao vivo. No dia 18 de novembro, Michael Hutchence chegou em Sydney, na Austrália, e se hospedou no quarto 524 do hotel Ritz-Carlton. 2 dias depois, ele foi no ensaio, da turnê Elegantly Wasted, que foi o seu último ensaio, e tem vários vídeos desse último ensaio do Michael Hutchence no YouTube, quem tiver curiosidade pode ver. Just because I'm in a good mood now, there's no need to fuck around. O Michael tinha feito planos para encontrar a Michelle Bennett para um brunch, no dia 22 de novembro. Eles iam se encontrar por volta do meio-dia. No dia 21 de novembro, o Michael Hutchence recebeu um casal de amigos no quarto dele para tomar uns drinks e tal. E eles ficaram no quarto do Michael Hutchence porque ele estava esperando uma ligação da Paula Yates. O Michael queria que a Paula fosse com a Tiger Lily antes e ficasse um tempinho separada das filhas que já iam chegar pro Natal, e a Paula não queria. Então o que ela tava tentando de qualquer jeito é que o Bob Geldof deixasse as 2 filhas dele irem com ela. E aí, nesse rolo todo, o Michael ficou esperando uma ligação, esperando, já foi dando 1h da manhã, 1h30 da manhã, e aí ele foi bebendo, os amigos dele bebendo, uma hora eles começaram a dormir. Aí o Michael Hutchence falou pra eles assim, não, pode ir embora vocês dois, eu fico aqui esperando a ligação. Aí nessas, ele recebeu uma ligação da Paula Yates, e pessoas que estavam no quarto vizinho ouviram ele, ou uma voz masculina esbravejando, conversando no telefone e tal. E aí, de acordo com os arquivos da polícia das ligações que foram feitas do quarto e para o quarto do Michael Hutchence, bate bastante com sendo a Paula, Então eu acho que, como ela não quis abrir mão de ir com todas as filhas juntas, eles estavam brigando. O Michael Hutchence também acabou ligando pro Bob Geldof, perguntando por que ele tinha mudado de ideia, de não deixar as filhas irem. Segundo Bob Geldof, foi uma ligação bem tranquila, que durou apenas 1 minuto, e isso também bate com os arquivos da polícia. I did have a conversation with Michael, and I didn't hang up the phone. No, the conversation ended. Did he drive you crazy? It was probably mutual. O Michael também conversou com uma mulher chamada Martha, de sua equipe, e ela depois relata no livro da Tina Hutchence que foi ali naquele momento que ela viu que o Michael Hutchence estava num desespero profundo. E aí ela acalmou o Michael Hutchence e falou, tô chegando na Austrália já, e aí a gente conversa, vamos resolver essa história da Tiger Lily, vai dar tudo certo. He was just really angry. He said, Martha, I don't give a shit anymore. Depois o Michael Hutchence fez uma ligação para Michelle Bennett pedindo para que ela fosse lá pro hotel. Eles iam se encontrar só na manhã seguinte, para que ela fosse no hotel imediatamente. E aí ela falou assim, me dá um tempo, eu demoro meia hora para chegar até aí. Essa ligação aconteceu às 9h30 da manhã e a Michelle Bennett falou que até comentou com ele, falou assim, você tá bêbado? Ele falou, não, tô só com sono, não dormi nada e tal, mas ele sim estava bêbado. He just sounded so exhausted and totally depleted in the most extreme way. O Michael Hutchence usou o codinome River para se hospedar no Ritz-Carlton. Então ele deixou uma mensagem na recepção dizendo, Sr. River não vai no ensaio amanhã. E ficou esperando Michelle Bennett chegar. Às 9h50, ele deixou mais uma mensagem para Martha, que trabalhava com ele, dizendo que ele não aguentava mais, que ele realmente estava farto da situação. A Michelle Bennett chegou por volta das 10 horas da manhã, bateu na porta do quarto do Michael, tentou, ali acordar, ligar pela recepção, mas imaginou que, como ele falou que estava cansado, que ele estava dormindo. Então ela escreveu um bilhete e deixou embaixo da porta dele. E aí ela sentou num café, ficou meio que esperando ele acordar e ligar para ela, já que eles tinham planos de se encontrar ao meio-dia para um brunch. Porém, às 11h50 da manhã, uma camareira tentou entrar no quarto do Michael Hutchence para limpar e não conseguiu porque tinha alguma coisa obstruindo a porta. Quando ela finalmente conseguiu abrir a porta, ela viu que estava o corpo do Michael Hutchence no chão, nu,
numa posição meio que sentado pra frente, porque ele tinha se enforcado no freio da porta aqui, aquele freio que impede a porta de bater. E aí, ao meio-dia aproximadamente, Michael Hutchence foi declarado morto. And they could never, ever tear us apart. E assim que foi declarada a sua morte, como sempre ele estava cercado de paparazzi, um dos jornalistas que estava meio que sondando ali no lobby do hotel ficou sabendo da morte dele, então foi divulgado muito rápido para a imprensa. Então, os companheiros de banda dele, de INXS, a família dele, todo mundo ficou sabendo, tipo, pela TV, pelo um boletim no jornal da TV. The music industry is in shock with the death of rock star Michael Hutchence. Existe um certo mistério em volta da morte do Michael Hutchence, muito por conta da reação da Paula Yates depois que ela descobriu que ele tinha morrido. Ela se negou a aceitar que tinha sido suicídio e ela disse que muito provavelmente teria sido aí um resultado trágico de uma asfixia erótica. Mas a morte foi investigada e oficialmente foi dada como suicídio. No quarto de hotel, a polícia encontrou um pedaço de papel com uma letra de uma música chamada Baby It's Alright, que foi lançada no álbum póstumo Michael Hutchence em 1999. Michael Hutchence tinha 37 anos quando morreu e, obviamente, a morte dele foi um choque para todo mundo que o conhecia, para todos os fãs. A Paula Yates acabou morrendo de overdose de heroína em 2000 e a Heavenly Hirani Tiger Lily foi então adotada pelo Bob Geldof oficialmente. E a Tiger Lily acabou nunca recebendo, tipo, $1 do dinheiro de Michael Hutchence, porque o advogado dele meio que roubou tudo. Basicamente é isso. Ele criou um paraíso fiscal, passou tudo do INXS, dos publishings para o nome dele e acabou vendendo isso. Isso se perdeu, a família lutou durante muitos anos. Acho que os outros membros da banda ficaram tão chocados que meio desistiram. E aí a Tiger Lily não ganhou nunca nenhum dinheiro do INXS. E até pouco tempo ela estava vivendo num squat em Londres, numa casa estudantil, assim, uma vida normal, sem grandes riquezas. As imagens do velório do Michael Hutchence são muito tristes e dá pra ver que ele era uma pessoa muito querida por todos. Ele era uma pessoa realmente especial, muito bonito, talentoso, com uma super presença, magnetismo pessoal. Então foi uma grande perda pro mundo do entretenimento, da música e para todos aqueles que o conheceram. Some silken moment goes on forever. E esse foi o Hollywood Doc, a vida e morte de Michael Hutchence. Se inscreva aqui no canal, comente o que você achou, se você curtiu esse vídeo, o que mais vocês querem ver por aqui. Entrem também lá no nosso Instagram, @hollywoodforever.tv e no nosso Twitter, @hollywoodforever3. Tchau!